Abre o microfone, mano. Boa noite a todos. Vamos dar início à reunião de hoje, fazendo a leitura do capítulo 12 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel, intitulado Padrão. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote, em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbice de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagem do além e transmiti-las a outra pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagem e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre companheiro de todas as horas, amigos da espiritualidade maior. Mais uma vez, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome para refletirmos sobre o teu evangelho, sobre as questões espirituais e emanados, Senhor Jesus, no desejo de estarmos contigo, no desejo, Senhor, de estarmos trabalhando os nossos corações neste aprendizado do teu evangelho, desta doutrina bendita, Senhor, que tu possa, pois, Senhor, estar junto a cada um de nós, nos fortalecendo, nos sustentando, e que nós possamos, Senhor, estar receptivos, que nós possamos, Senhor, estar receptivos a essas vibrações maiores, para que possamos, Senhor, aprendermos o máximo deste momento, nos beneficiarmos ao máximo, Senhor, de todas essas vibrações, de todo esse aprendizado. Obrigada, Jesus, que tu possa estar, Senhor Jesus, levando a todos os corações em sofrimento o seu amparo, a sua sustentação. Te rogando ainda, Senhor, a tua sustentação para a companheira Eliette, responsável pelo estudo da noite de hoje. Que a sua paz nos envolva a todos, hoje e sempre, assim seja. Agora será postada uma música para emanação fluídica do passe.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agora, a companheira Eliette, responsável pelo estudo de hoje, vai dar início à palestra intitulada Maturidade Afetiva. Boa noite, companheiros. Que Jesus possa nos abençoar nessa hora, para que possamos fazer jus mais uma vez a essa oportunidade. E justamente nesse momento desafiador, né, onde estamos aqui numa nova postura, numa nova oportunidade, né, trabalhando de forma diferente, mas com certeza a oportunidade de trabalho é a mesma. Então, que Jesus possa nos abençoar para que possamos estar juntos nesta noite. O tema desse mês está no Evangelho, capítulo 17, item 10. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a sua jovialidade a que provém de uma consciência limpa. E coube para nós o tema do livro Laços de Afeto, Maturidade Afetiva, que é o capítulo 5 desse livro. De Hermance Dufour, ela nos mostra que a afetividade é inerente ao desenvolvimento dos valores do espírito. Na nossa caminhada, né,
milenar da maturidade. Então, é de grande importância essa afetividade para os valores dos nossos espíritos. Quanto mais maduros espiritualmente estivermos, mais disposto ao afeto vamos nos encontrar. As crianças que na infância recebem educação, recebem uma influência séria, grande dos seus pais, da sociedade, no seu psiquismo, na vida afetiva, são mais bem adaptadas e reconhecemos uma maturidade emocional maior. E aí nós vemos, né, o quanto a presença dos pais, né, desse contato, desse afeto, desse demonstrar o amor, é importante para o desenvolvimento emocional do ser, né? Com a luz da reencarnação, fica mais nítida outra fonte de complexo causado pelo endurecimento do afeto. Achei muito interessante isso, que através da reencarnação nós vamos compreender, né? Vamos encontrar pessoas que carregam mágoas, ressentimentos, experiências de culpa, e aí vamos fazer uma conexão, muitas vezes, que esse endurecimento emocional é justamente causado por experiências, pode ser causado por experiências vivenciadas anteriormente. E dessa forma, esses conflitos, essas frustrações, esses traumas, carências, culpas e ódios, revolta, indisciplina, quanta coisa nós carregamos ao longo da nossa vida, da nossa encarnação, e isso acaba desestabilizando a vida emocional, a nossa vida emocional, né, psíquica, trazendo feridas em nosso coração. E aí, essa maturidade, essa questão emocional fica muito vulnerável, muito difícil de adaptar às circunstâncias do mundo, às dificuldades que surgem à nossa volta. Então, muitas vezes somos tomados por momentos de paz, de inquietude, de sossego, de alegria, de tristeza, e que pedirão muita atenção especial e cuidado para essas pessoas. E isso aí é de grande importância para nós, porque essas feridas do afeto que a irmã se coloca são provenientes da imaturidade espiritual, de oportunidades vividas anteriormente e que não foram digeridas na encarnação, e causando essa crise de insegurança, de medo, de autopiedade, desejando ser amada. Né? Então, nós trazemos muitas vezes essas marcas que não foram tratadas de forma conveniente ou de forma de amor, de afeto, na infância ou em outros momentos, não só na infância, na adolescência, até na própria idade adulta, e nós vamos carregando tudo isso. E ela coloca que esse é um endurecimento espiritual, afetivo, e o nosso coração fica duro, difícil de metabolizar essas situações, estamos sempre tristes ou alegres, sempre com uma instabilidade muito grande. E isso, com certeza, nós estamos demonstrando às outras pessoas a necessidade de ser amada, de ser compreendida, e não só amar a si mesmo, porque geralmente essas pessoas não se amam, se sentem tão ruins, tão
endurecidas afetivamente, que elas não conseguem amar a si mesmo. E também há essa necessidade, né, de abrir o coração para não só amar a si mesmo, mas também amar de forma incondicional. E aí a gente fala, né, que essa reconstrução do afeto é um fator de reeducação do coração. Reeducar o nosso afeto, aprender, reaprender a amar, a lidar com essas situações, são grandes oportunidades para a reeducação do nosso coração. E é interessante que ela coloca que vai burilando e refazendo as vivências, dia após dia, através da convivência, na busca do crescimento e da solidariedade. Então, essa reconstrução, ela vai se dando na medida em que nós vamos burilando, vamos refazendo essas condutas que estão conosco há muito tempo. Então, essa necessidade de amar, de ser amada e de se colocar à disposição para esse momento. E a maturidade afetiva é o resultado de um equilíbrio de comportamento e de convivência social. No momento que há um desvio na formação afetiva, na educação, consequentemente, o comportamento sofrerá arranjos ou desarranjos. Né? Então, na medida que há algum desvio, alguma dificuldade nessa formação afetiva, nessa nossa existência, nesse nosso caminhar efetivamente, nós vamos sofrendo situações de arranjos ou desarranjos. E aí a gente vê que é muito difícil para lidar com essas situações, né? De frustração, de desenvolver o nosso autoconhecimento. Muitas vezes nós ficamos assim, por que eu estou triste hoje? Por que meu coração está pesado? Por que eu estou insatisfeita? Há uma tristeza dentro de mim. E isso, uma raiva do mundo, das coisas, das pessoas que estão à nossa volta. E isso, né? Entender esses momentos é muito difícil. É muito difícil mesmo. Nós compreendermos e reconhecer as nossas próprias emoções, analisá-las, controlá-las, tentar controlá-las. Né? Então, a cada dia nós vamos percebendo mais que há essa necessidade dessa maturidade afetiva. Mas lidar com isso não é fácil. E eu fiquei, quando peguei esse tema, como foi dado para mim, eu comecei a pensar, será que é fácil alcançarmos esta maturidade afetiva diante de tantos desafios, principalmente no momento em que estamos vivendo? Tantos desafios, tantas situações difíceis de lidar, será que é fácil a gente alcançar essa maturidade afetiva? Estar em equilíbrio nesses momentos, né? E isso, com certeza, tem sido momento de reflexão de cada um de nós, né? Que está ansioso, que está isso, que está aquilo, que está com raiva, que está sem entender o que está acontecendo. Então, essa tem sido a nossa busca constante nesse processo evolutivo, de saber exatamente isso. Como sair dessa situação? Como vincular a nossa vivência, o nosso amor, o nosso caminhar, de forma que essa maturidade chegue aos nossos corações. É um grande desafio, né? Aos poucos, com esse tempo, né, nós vamos ampliando o nosso entendimento como seres espirituais e inteligentes.
com possibilidades de alcançar patamares mais elevados, na medida em que estamos vivendo momentos difíceis, estamos conscientes de que é um processo evolutivo, que nós precisamos alcançar patamares mais elevados, nos aproximarmos mais do nosso Pai, reconhecer que todas essas situações são necessárias para o nosso melhoramento, para a nossa evolução espiritual. Alguém é maduro quando a área espiritual, cultural, social e relacional interagem. Olha só que compromisso. Somos maduros na medida em que a nossa área espiritual, cultural, social, relacional interagem, estão se comunicando, trazendo um bem-estar, isto é, amadurecer por inteiro, pleno, sem inquietação nem tormentos. Como que é difícil, né? Estarmos nessa maturidade plena, interagindo todos esses aspectos espirituais, sociais, intelectuais, culturais, para que a gente possa ter respostas satisfatórias nesses processos, né? De interação social, espiritual, na nossa comunhão com o nosso Pai. No livro O Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângelo e de Valdo Franco, tem um capítulo em Certezas e Busca Psicológica, que ela fala que o instinto gregário, ou seja, o instinto social que nos aproxima dos outros, nos ajuda muito, nos aproxima do outro, a formar grupo social. Mas é a razão que lhe dita a conduta para a sua preservação. Nós estamos num grupo, participando de várias situações, mas é a nossa razão que vai nos dizer qual deve ser a conduta que eu devo preservar. Não significa que eu vou me encontrar, vou fazer tudo aquilo que o grupo pede ou que o grupo faz. Por isso, nós somos dotados de inteligência para que a gente possa refletir e fazer a escolha, o que é melhor para nós, para que eu possa continuar sendo esse ser inteligente, filho de Deus, ser espiritual, ser integral. E aí, esse integrar-se, ela continua dizendo, integrar-se não significa perder e tornar-se invisível na massa. Não significa que nós vamos perder a nossa individualidade e ficar invisível, e ninguém sabe quem eu sou. Eu sou o grupo. Então, não é isso que ela fala. É importante esse contato, essa visão, né? Mas nós não podemos nos perder na massa, mas identificar com as suas próprias propostas, harmonizar-se com ela. Muitas vezes o grupo tem condições, tem comportamentos que eu não identifico, né? Não me harmonizo com ela. Mas eu tenho a opção e tenho a minha escolha, né? E sem deixar de ser a própria estrutura, seus ideais, suas ambições e esforços, porque a harmonia sempre depende do equilíbrio das diferentes partes que constituem o todo. Então, eu achei muito importante isso, porque muitas vezes nós fazemos parte de um grupo que tem conduta diferente. Podemos até nos sentir como um ET, né? Diferente daquilo. Eles fazem muitas coisas que não se coadunam comigo, com as minhas opções, das minhas propostas de vida, mas isso não me faz sentir inferior a eles. É importante que eu mantenha a minha conduta,
a minha diretriz, a minha meta de vida, né? Para que esse equilíbrio seja importante na nossa vida. Eu achei isso muito, muito significativo, essa oportunidade que a gente tem de se manter enquanto ser individual no grupo, mas sabendo que a grande oportunidade, todas as escolhas que fizermos, seremos responsáveis, né? Nós podemos jogar a semente, mas a nossa colheita vai ser sempre de acordo com o que eu semeei. No livro Emoções que Cura, que eu não conhecia, mas também de irmãs, um livro muito interessante, né, pelo médium Vanderlei de Oliveira, é o capítulo 17, que foi me sugerido, que fala que o tema espírita mais urgente do século XXI. E eu fiquei curiosa, né? O tema espírita mais urgente do século XXI, qual será? E aí ela conta uma fábula que vários discípulos, achei isso fantástico, que vários discípulos dispostos a realizarem um aperfeiçoamento espiritual se reuniram com o mestre para receberem as orientações sobre como alcançar seus objetivos sublimes. E aí foram todos para um lugar com vários lagos, com o nome de cada um dos discípulos. O mestre esclareceu, olha o esclarecimento do mestre, que quem desejasse se aprimorar tinha de mergulhar em seu lago para garimpar os diamantes depositados no fundo de cada um, onde estavam também crocodilos, animais marinhos, peçonhentos e etc. Os discípulos sentiram medo e perguntaram: mestre, por que enfrentar tantos perigos? Né? A gente logo pergunta, mas por quê? Qual é a moral dessa fábula? Por que enfrentar tantos desafios? E o mestre colocou: em cada lago existem as suas próprias criações, escolhidos há milênios. Próprias criações que nós mesmos escolhemos há milênios. Somente lidando com os resultados de sua liberdade, vocês conseguirão alcançar os diamantes. Quem deseja aprimorar, assume sua realidade. Então, o mestre diz que cada um vai encontrar com as suas próprias criações, as suas próprias obras, e ele tem que enfrentar, né, para descobrir esses diamantes. E aí, os discípulos perguntam: o que vai nos proteger quando pularmos no lago? Se está cheio de crocodilos, de diamantes, e como é que nós vamos? Quem vai proteger diante de tantas incertezas, né, de tantas situações difíceis? E aí o mestre, os animais vão nos destruir. E o mestre responde: vocês serão tratados por eles como tratarem a si mesmos. A proteção será o amor que tratarem vocês. Se usarem a couraça protetora do alto amor, ficarão imunes às ameaças. Os discípulos concluíram que cabia a cada um construir sua própria proteção dos desafios encontrados. Então, cada um pensou: bem, eu vou ter que fazer a minha parte, vou ter que construir, né, a minha caminhada dessa forma, enfrentando coisas boas, porque os diamantes significam as coisas boas que nós temos. No lago não tinha só coisa ruim, tinha coisas boas, tinha as riquezas, como na nossa vida também tem. Assim
essa fábula nos mostra, para conseguir a reforma íntima, como espírito imortal, temos que mergulhar nas zonas profundas da nossa mente em busca do tesouro divino. Para que a gente possa evoluir, nós temos que vencer o medo. Temos que mergulhar nas coisas mais profundas, nas coisas, como ele colocou, que construímos há milênios. Enfrentar para conseguir essa reforma íntima. Enfrentar corajosamente a missão de sentir protegido. Ter fé sempre. Ter a certeza, né? Que naquele lago, como ele disse, que a gente vai ser tratado de acordo com aquilo que eu tratar. Então, ter essa fé, essa certeza na nossa vida diante dos desafios, que nós não estamos sozinhos. Vamos mergulhar nas profundezas do nosso eu para saber, né, reagir, para ter força, fé, coragem, que nós não estamos sozinhos. Que Deus é nosso Pai, que Ele está nos dando oportunidade de crescimento. Outro aspecto também importante, que ele fala que a religiosidade é um caminho firme para o amparo. A importância da ação do fazer, do acolher, do afeto, do amor a si e ao próximo. Muitas vezes nós estamos preocupados em esclarecer, em transmitir, em falar, mas no agir, na ação do fazer, né, em acolher, em desenvolver o nosso afeto, em estar com amor, né, a nós mesmos e ao próximo. Então, esse é o nosso grande desafio. Fazer, sair do abstrato e fazer, colocar a mão na charrua, como falava muito a nossa querida Xajô. Colocar a mão na charrua. Não dá mais para ficarmos só falando. Eu sei o que eu tenho que fazer, sei o que tenho que fazer, mas, na verdade, não faço. Não desbravo em mim essa vontade, né? Essa vontade de ser alguém melhor. Quem avança para fazer o bem ao próximo, sem aprendizagem do alto amor, corre o risco de cair no personalismo. Quando nós avançamos para fazer o bem ao próximo, mas se a gente não aprender o nosso alto amor, não aprender a gostar de nós mesmos, a descobrir esses animais travessos de milênios que estão em nós, se nós não desbravarmos isso, como Cristo colocou para os apóstolos, que eles teriam que enfrentar tudo isso. Na nossa vida somos assim, precisamos enfrentar tudo isso. Na fábula, cada um tinha seu próprio lago e tinham que descobrir seus diamantes e o enfrentamento de suas ameaças pessoais. Cada um tinha uma tarefa ali. Descobrir seus diamantes, porque em todos os lagos tinha diamantes, tinha animais ferozes, animais marinhos, peçonhentos. Cada um tinha que arranjar uma forma especial de lidar com isso. Mas também tinha diamante, como nós colocamos. Tinha coisa boa. Muitas vezes nós não vemos os diamantes. Nós só estamos olhando para as coisas ruins. Amar não é mergulhar no lago alheio e realizar o trabalho do outro. Muitas vezes nós nos perdemos dessa maneira, achando que estamos ajudando o outro, fazendo a parte dele, nos envolvendo de uma forma muito, muito grande, muito ampla,
esquecendo, como ele coloca assim, agindo assim, ultrapassaremos o limite das forças, porque nós temos o nosso limite das forças. Fazer a nossa parte já é muito difícil, quando mais fazer a sua e ainda cuidar da parte do outro. Quando entramos nesse momento, né, nós ultrapassamos os limites das forças. Vamos entrar numa teia vibracional, olha só. Vamos entrar numa teia vibracional sem vítimas, sendo vítimas de nós mesmos e das energias alheias. Quando nós tentamos fazer isso, nós vamos nos desequilibrando, entrando em uma teia vibracional diferente, porque o outro é uma pessoa, eu sou um, o outro é outra. Então, há um choque de vibração. E, com isso, nós vamos perdendo, né, o nosso equilíbrio, vamos ultrapassando o nosso limite das forças que Deus permite que cada um de nós faça a sua parte. Além disso, quem se ocupa em fazer o trabalho do outro costuma esquecer a sua própria garimpagem. Quando nós ficamos preocupados em fazer o trabalho do outro, em ajudar o outro, dizendo, não, eu preciso ajudar porque é isso, que é aquilo, é o amor, né? É caridade. Quando eu estou fazendo tudo isso, eu estou esquecendo da minha própria garimpagem, do meu próprio progresso espiritual. Como isso é sério, né, companheiros? Como é sério essa conduta que nós, muitas vezes, temos de estar esquecendo da nossa garimpagem e se ocupando com a vida do outro, o que faz, e estar vivendo nessa teia vibracional, entrando em choque, numa situação bastante desgastante, né? O ser psicologicamente saudável é aquele que se mantém não afetado pelo acontecimento antes. Ele não sofre antes da coisa acontecer. Esse é o ser que não é saudável psicologicamente. Quando ele começa a sofrer antes, está pensando no amanhã, no depois da manhã, nas coisas. Porém, nós precisamos ser sensibilizados de forma a poder contribuir ou auxiliar no crescimento quando ocorrerem os danos. Então, se a gente for fazer antes, nós vamos estar perdendo a oportunidade já vamos desgastar antes da pessoa, de ajudar a pessoa que está precisando, ou de ajudar a nós mesmos, porque nós já estamos tão desgastados, e não temos mais condição de contribuir na vida daquela pessoa que está necessitando, ou a nossa mesmo, na nossa própria vida. Nós sofremos de uma forma tão antecipada, de uma forma tão dura, que quando chega o problema, você já está tão desgastado, tão cansado com tudo isso, que já não tem condição de socorrer a nós mesmos ou as pessoas que estão, de auxiliar o nosso crescimento psicológico, afetivo. Cada ser constrói sua personalidade ao longo das experiências vividas e conquistadas, estabelecendo comportamentos de segurança para uma vida saudável. Então, como eu falava sobre a fábula, que eu fiquei a pensar, né? O que Jesus quer dizer com isso? Né? Para colocar os discípulos em situações tão difíceis, né? E quando o título da lição de Hermância é o tema espírita mais urgente do século XXI,
E eu fiquei a pensar, qual seria esse tema? É justamente a reforma íntima. É justamente termos consciência de que somos seres milenares, mas somos espíritos eternos. E que ao longo das nossas reencarnações, nós vamos, em cada momento, aperfeiçoando um degrauzinho, vencendo as dificuldades do caminho, mas na certeza, como falou ali, de que nós temos um Deus, que nós temos uma proteção, de que nós precisamos ter fé, ter força, ter coragem para ultrapassar todos esses momentos. Então, se a gente começa, como eu falei aqui, a se preocupar antes do acontecimento, né? Nós já estamos enfraquecendo o nosso psicológico, o nosso afetivo. Quando chega na hora, você já está tão desgastado, tão cansado, porque já pensou em tantas coisas, já arranjou tantas alternativas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que no final, né, nós estamos cansados, exauridos. E quando chega o acontecimento, é totalmente diferente. Muitas vezes uma coisa simples. Mas nós, com a imaginação fértil, começamos a pensar, a ver uma série de coisas que vão trazer esse desequilíbrio para nós. Então, cada um de nós vai construindo a sua personalidade ao longo das experiências que vamos vivendo, que vamos conquistando, que vamos estabelecendo como comportamento de segurança para uma vida mais saudável. Né? É isso que nos faz estarmos tranquilos, né? Tranquilos não, tranquilos entre aspas, mas com a certeza de que estamos melhorando, que estamos evoluindo. E aí, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, que foi também, que fala exatamente sobre essa reforma íntima, sobre a maturidade espiritual. Essa parábola, né, está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu a insistir com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens, matas o novilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, essa parábola também fala ela está no Evangelho, né? No livro Palavras e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. A parábola mostra, né, a evolução do homem através dos erros para a verdade divina. A parábola demonstra o amparo e a proteção de Deus, que sempre reserva para seus filhos. Nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Então, está claro isso na parábola, que muitas vezes as pessoas consideram que o filho pródigo, né, ele esbanjou todo o dinheiro. E essa parábola do filho pródigo mostra que filho pródigo somos todos nós, porque perdemos muitas oportunidades do nosso tempo, da nossa inteligência, da nossa saúde, de estar valorizando as coisas materiais ao invés das coisas do espírito. Então, somos pródigos. Esbanjamos o tempo de uma forma errada, né? Porque se somos espíritos eternos, o nosso investimento tem que ser com a nossa eternidade, deve ser com as coisas eternas, né? Esperança ante as infelicidades e desgraças causadas pelos nossos vícios, pelas nossas paixões. Então, a parábola mostra isso, que o filho mais jovem, ele quis, né, sair pelo mundo, né, dilapidar tudo, porque estava no momento que ele queria viver. Mostra também o arrependimento e a súplica, os meios para readquirir o que dilapidou da sua herança. Muito bonito quando ele fala, né? Meu pai, eu não posso ser chamado mais de seu filho. Mas quando ele pensa em tudo que ele estava passando e tudo que ele tinha, mas que, no entanto, ele precisou intimamente, né, de fazer algo diferente. Essa vontade de usar, né, de viver um novo, né, desbravar essa parte. A consciência de que sem o pai ele não é nada, porque ele concluiu, né? E a parábola também diz que esse pai, para nós, representa Deus. Nós sabemos que sem Deus, sem a religião, sem a fé, nós não somos nada, né? Somos matéria apenas. Por quê? Porque ele estava com a consciência adoecida e ele deseja excluir o pai da sua vida. Ele estava querendo outra coisa diferente, ele não queria essa vivência com o pai, nem nada disso.
Sem o pai, ele vive o efeito da falta do alimento afetivo e espiritual. Surge a dor, que lentamente sensibiliza, transforma e modifica. Levanta e recobra a dignidade. Vê a casa paterna e o pai que lhe olha com dignidade e respeito, enchendo-o de força. O pai não critica o filho, ele diz: você errou, você fez, você aconteceu, agora aqui não tem lugar para você. Ele apenas acolhe e diz que era necessário que ele voltasse. O filho mais velho ficou estagnado, porque ele pegou e enterrou o talento dele, que foi a herança, né, que o pai deu para um e para outro. Ele ficou estagnado e ele ficou com revolta, com egoísmo. Não ficou feliz com a volta do irmão. Todos que estamos nesse planeta somos filhos pródigos, gastadores do tempo, desregrados. Quando arrependidos, retornamos à lei divina, acordamos. E aí eu me lembrei de Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quantos estão dormindo e que precisam despertar dessa ociosidade, dessa vida sem sentido, mesmo que seja errando, mas que traz momentos de melhoria, que traz momentos de evolução. E também lembrei, né, do brilho a vossa luz. Até achei muito interessante quando a música foi colocada ali, que fala brilhe a vossa luz, né? Que nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. Cada um de nós, mesmo caindo, levantando, errando, estando lá num lago cheio de crocodilos, de dificuldades, mas também tem diamantes. Que assim que possamos ter otimismo, oração, coragem, esperança e fé. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, isto é, ser profundamente grato pela grandeza da vida. Honrar vosso pai e vossa mãe significa ser profundamente grato pela grandeza da vida. Quando o filho abriga no coração a gratidão pela vida, olha com imensa ternura para a fonte, compreendendo que em cada célula do seu corpo vibra a união do pai e a mãe, sustentando diariamente sua existência. Então, como é bonito a gente entender que a parábola do filho pródigo mostra essa maturidade afetiva, porque na toda a sua luta, ele lembrou do pai, lembrou do que ele vivia naquela casa, lembrou das pessoas que trabalhavam. E aí, ele não perdeu tempo, voltou com humildade, com a certeza de que o pai, que é o nosso pai celestial, né, deu força para que ele não vá, aprenda, né? Ver a possibilidade. E justamente isso é a grande lição, né, que nós encontramos. E no livro Fonte Viva, para concluir, a lição 13, ergamo-nos, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se de vale da indecisão
para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação das próprias ideias. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pelo esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantar-nos-emos, repitamos nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos pensar nessas duas lições importantes, a parábola do filho pródigo e essa fábula, que nos dá a ideia, né, nos mostra a necessidade de enfrentarmos tudo, todas as dificuldades, com fé, com coragem, para que a gente realmente saia vencedor em cada oportunidade que chegarmos à nossa volta. Que Jesus nos abençoe. É muito bom ver vocês aqui, estar nessa noite fazendo parte dessa tarefa. Que assim seja. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as reflexões, por estas vibrações maiores deste momento, e te rogamos, Senhor, que tu possas continuar conosco ao longo de nossa semana, nos sustentando, nos intuindo no caminho do bem, iluminando, Senhor, os nossos caminhos. Que a sua paz nos envolva a todos, hoje, agora e sempre, assim seja.